5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Cássio Vinícius de Carvalho. Tá aí, Cássio, a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como o Cássio Vinícius de Carvalho fez. Entrou no canal, se inscreveu, claro, saiu curtindo tudo e vive participando aí, pedindo suas músicas. Então, muito obrigado mais uma vez, Cássio Vinícius de Carvalho. Faça como Cássio, peça também a sua música. E hoje, nesse momento, nós estamos maravilhados porque acabamos de ultrapassar os 27K. Nós ultrapassamos 27 mil visualizações, então. Esse eu perdi. Bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho pra fazer. Agora sim. Minha querida e linda turma de terceira série, turma de história. Hoje, nessa aula de número 8 desse módulo de história, nós vamos tratar sobre a revolta da vacina. Já vimos a Guerra de Canudos, né? Guerra do Contestado, certinho. A revolta da vacina. O que será que aconteceu? Será que a vacina ficou revoltada com alguém? Olha, isso aí tem tudo a ver com os nossos dias atuais. É como eu costumo dizer, a história se repete. Bom, essa revolta da vacina, ela acontece no ano de 1904. Ela foi motivada pela insatisfação da população com uma campanha de vacinação obrigatória. Essa insatisfação foi gerada por falta de informação, né? E aconteceu em um momento de agitação no Rio de Janeiro, resultado das reformas conduzidas na cidade pelo Rodrigues Alves e pelo avô do meu grande querido, o professor Ricardo Pereira Passos. O avô dele se chamava Pereira Passos. Bom, no começo do século XX, o Rio de Janeiro era a capital e a maior cidade do Brasil. A cidade tinha passado por eventos significativos nas últimas décadas, com a proclamação da República, a revolta da Armada, e no ano de 1904, conforme eu disse, mais um desses eventos significativos marcou o Rio de Janeiro. Então, aí no começo do século XX, o Rio de Janeiro tinha mais ou menos aí uns 800 mil habitantes, e o Rio de Janeiro sofria com vários problemas sanitários e presenciou aí o nosso tópico, que é a revolta da vacina. Nesse período, o Rio de Janeiro tinha a fama de ser uma cidade pestilenta, onde as pessoas padeciam de diferentes doenças. O crescimento desordenado, a grande circulação de pessoas, tudo isso somados à falta de estrutura da cidade e saneamento precário. Tudo isso fez com que diferentes epidemias se espalhassem por todos no Rio de Janeiro por todos os anos. E doenças, por exemplo, como varíola, tuberculose, malária, febre amarela, tem mais uma também, o cólera, entre outras. Elas se espalhavam assim facilmente e causavam a morte de milhares de pessoas todos os anos. Inúmeros dados estatísticos comprovaram isso, porque em 1850, entre 1850 e 1851, um terço da cidade contraiu a febre amarela. 90 mil dos 270 mil habitantes desses, mais de 4 mil morreram. Olha só. Em 1873, 3.659 pessoas morreram de febre amarela. E em 1876, 3.476 pessoas
morreram de novo aí de febre amarela. Aí vem o ano de 1891, mais de 11 mil pessoas morrem de diferentes doenças aí, febre amarela, varíola, tuberculose e a malária. A medicina daquela época, ela se mostrou incapaz de solucionar os problemas das doenças que tanto afetavam a capital do Brasil. Muitos médicos cogitavam que o grande número de epidemias no Rio de Janeiro tinha relação com os chamados miasmas, ou seja, os odores pútridos que circulavam pelos ares da cidade, né? Conforme eu disse, tinha o apelido aí de cidade pestilenta. Os médicos culpavam os pântanos como emissores desses miasmas e falavam que os morros aí impediam que se dissipassem aí esses miasmas. E, além disso, acabei de lembrar, muitos médicos falavam que a aglomeração de pobres na região central e os seus maus hábitos contribuiriam aí para deixar aquela região da cidade como uma das mais castigadas pelas doenças. Assim, muitas áreas pantanosas no Rio de Janeiro foram aterradas e ideias de expulsar os pobres do centro do Rio de Janeiro ganham força. O Rodrigues Alves, então, parte então para essa reforma no Rio de Janeiro, onde ele ganhou força aí, onde o Rodrigues Alves ganhou força aí, tinha sido presidente eleito, né, em 1902, e aí ele promete realizar essa reforma da capital, se inspirando aí nos exemplos lá da reforma de Paris. Para isso, ele nomeou o Pereira Passos. O Ricardo Pereira Passos é neto dele. Na verdade, o Pereira Passos, o primeiro nome dele é Francisco, mas praticamente ninguém fala Francisco Pereira Passos. Normalmente fala Pereira Passos, e ele, na época, era prefeito do Rio de Janeiro. Bom, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi um dos lugares construídos durante a reforma da cidade na gestão do Pereira Passos. E a reforma do Rio de Janeiro, ela foi concentrada na região central, ali o local que possuía ruas estreitas, tinha, conforme eu disse anteriormente, uma grande concentração de pessoas por conta dos chamados cortiços, né? As construções residenciais que abrigavam milhares de pessoas. Esses locais, eles eram habitados exclusivamente por pobres, incluindo aí ex-escravos e também os seus descendentes. Esse empreendimento, ele coloca em prática todo o chamado autoritarismo do presidente e do prefeito. Dezenas de prédios foram demolidos para que novas avenidas fossem construídas. Assim, por exemplo, como novos prédios, como o Teatro Municipal, por exemplo. A prefeitura, ela também fez exigências que afetaram os comerciantes e usou a polícia para reprimir as manifestações culturais, como, por exemplo, as festas de carnaval. A reforma arquitetônica do Rio de Janeiro forçou aí os moradores pobres do centro a se mudarem para lugares mais precários no centro. Mas muitos foram obrigados a se mudar para os morros da cidade. Além disso, junto da reforma arquitetônica, a cidade passa por uma grande operação sanitarista, né, que ficou a cargo da Diretoria Geral de Saúde Pública, a DGSP. Isso mesmo. E o seu chefe aí era o sanitarista Oswaldo Cruz. Quando o Oswaldo Cruz foi nomeado aí para lidar com esses problemas sanitários do Rio de Janeiro, 3 doenças foram eleitas aí como alvos. As principais eram febre amarela, a varíola e a peste bubônica, também conhecida como a peste ou peste negra. E ela era conhecida assim porque dava algumas manchas escuras pelo corpo e debaixo dos braços, nas axilas, né? Entre as pernas também, dava aí uns bulbos, enfim. Para a febre amarela, a DGSP realizou então a formação de brigadas de mata-mosquitos, que tinham aí como função básica passar de casa em casa atrás de focos desse mosquito que era responsável pela transmissão da doença. Os mata-mosquitos, eles invadiam as casas à força, atrás de focos para fazer lá a higienização, né? Eles também poderiam exigir a reforma de uma construção, assim como a sua interdição, por exemplo. E os mata-mosquitos, eles levavam todos os doentes para os hospitais localizados ali
no bairro do Caju e também em Niterói. Os que tivessem aí com doenças contagiosas mais graves, por exemplo, como a varíola, aí eles eram levados para outros hospitais. Para combater a peste bubônica, foi iniciada uma campanha de extermínio dos ratos no Rio de Janeiro. E aí houve uma situação sensacional onde o governo começou a comprar ratos e o povo começou literalmente a criar ratos em casa. Bom, a população então foi incentivada, né, a capturar e entregar os ratos para a DGSP. E em troca, eles estariam recebendo, conforme eu disse, uma compensação financeira. Bom, no caso da varíola, a campanha foi bem controversa e acabou desagradando a população, levando então o povo a se rebelar. O Oswaldo Cruz, ele propôs a vacinação obrigatória e a população, insatisfeita com isso, foi às ruas. Em junho de 1904, foi proposta uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. A lei não agradou nem um pouquinho a população, principalmente pelo amplo desconhecimento e desinformação a respeito da vacina. A insatisfação popular, ela se manifesta pela formação de instituições que atuavam contra a obrigatoriedade da vacina. Essa insatisfação popular seguiu até que, no dia 9 de novembro, a imprensa divulga que uma nova lei seria debatida. Essa lei, ela ia criar restrições para as pessoas que não se vacinassem. Assim, os não vacinados, por exemplo, eles não poderiam se casar. Isso literalmente foi um estopim para que a população fosse às ruas para protestar contra a vacina. A gente precisa entender também que era uma época onde a mulher, estando em casa e desnudando literalmente o seu braço para um homem estranho que estaria entrando na sua casa sem a presença do seu marido, tudo isso era algo assim muito, como posso colocar, muito constrangedor, ia contra o moral, os bons princípios, né? Então, esses locais aí que concentravam os protestos foram o centro do Rio de Janeiro e ali a região portuária. Do dia 10 até o dia 16, vários protestos aconteciam de forma intensa em vários locais. E houve também destruição de bondes, lampiões da iluminação pública e até o chão das ruas. O pessoal arrancava as pedras ali para poder atirar, fazer as suas manifestações. E esses manifestantes e a polícia, eles trocam tiros, né, paralelepípedos, palavra fácil, foram lançados contra as forças de repressão. E aí o presidente Rodrigues Alves, ele mobiliza o exército para conter essa situação e só depois do decreto do estado de sítio, no dia 16, a situação fica sob controle. No meio dos protestos, os militares que estavam insatisfeitos ali, sob a liderança do Marechal Hermes da Fonseca, tentam realizar um golpe contra o presidente. Ele chegou a cogitar fugir, mas permaneceu na capital e os golpistas foram derrotados. O saldo da revolta da vacina se deu 31 mortos, 110 feridos, 461 degredados para o Acre. A campanha de vacinação conseguiu erradicar a varíola no Rio de Janeiro. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que todos tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu lado. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula, quando voltaremos com a Revolta da Chibata, na aula de número 9, estaremos encerrando esse módulo de história. Então, fiquem bem e até lá.